Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, nesse 8 de abril de 2024, 7 horas e 21 minutos da manhã em São Paulo, capital paulista, Zona Sul, segunda-feira, aí por volta de 29 graus, com chuvas esparsas, né? E temos agora mais uma do circo aí. O Elon Musk briga com Alexandre de Moraes. Tá vendo? É só isso que faltava, né? O imperialismo está pondo o pé aqui, né? Agora chegou a hora, né? A moda agora é o Elon Musk brigar com Alexandre de Moraes na própria rede do famoso bilionário. O juiz autocrata, né, monocrata, persegue pessoas dentro da rede do Elon. E o Elon aproveita para posar de libertador, né, de arauto aí da liberdade de expressão. Seria uma disputa entre a democracia, a famosa democracia, né, e a autocracia arbitrária e do Brasil. Seria uma briga entre uma instituição brasileira, que é o verdadeiro poder, né, brasileiro, não sei se é brasileiro, né, contra big techs multinacionais que respondem diretamente aos interesses aí dos Estados Unidos e dos grandes globalistas aí por trás da Big Tech, Big Pharma, Big Data, etc. É uma disputa de braço, né, entre a Big Tech, que é internacional, que é mundial, e o Brasil. Quer dizer, é o X dentro do Brasil, é o que eu continuo chamando de Twitter, né? Como é que fica o Twitter dentro do Brasil? E como é que fica o Twitter nessa briga aí com a mais alta corte judicial de um país? País esse que, detalhe, é tido como democrático, né? O Brasil é um país assim que ele é tido como, enfim, ele respeita a ordem internacional baseada em regras, né? Que foi o assunto do vídeo de ontem, né? A ordem internacional baseada em regras. Então o Sr. Musk aí representa muito bem o papel de contraponto, né? De contraponto ao sistema hegemônico, vai. Ele é como se fosse alguém que ele posa assim como se ele fosse o antissistema, né? Ou o cara que vai corrigir o sistema, né? E ele faz a defesa aí da liberdade no Twitter. Isso representa um certo verniz de liberdade, né? O Twitter tem um diferencial em relação ao Meta, né? Ao Facebook, né? O Facebook assim é realmente um mecanismo censurador, né? Ele chega a ser estupidamente correto, né? E na verdade incorreto, porque ele pratica realmente a censura. O Facebook ele estaria muito mais aliado à CIA, né? E aquilo que você não pode dizer. Por exemplo, eu mesmo já fui censurado muitas vezes no Facebook e tudo mais, mas eu gosto do Facebook porque você pode elaborar o seu texto ali, né? Quando você põe qualquer texto dentro daquele quadradinho, ele já entra com aquela letra. E você vai corrigindo, né? Depois você copia e cola no seu blog, enfim. Eu uso o Facebook assim, mas eu não tenho mais visualização nenhuma no Facebook, né? Antes eu era censurado porque eu tinha muita visualização. Agora não tem a menor importância, assim, porque ninguém vai poder te seguir se você for censurado muitas vezes no Facebook. Bom, e o Musk, pessoal? O Elon Musk. Bom, o Musk é mais um desses gênios aí do American Way of Life, né? Do self-made man, né? O cara que deu certo nos Estados Unidos, né? Aqueles moleques que começam numa garagem e depois revolucionam o mundo. Do nada o cara vira um grande cientista, né? Na verdade, eu penso assim, os verdadeiros cientistas que estão por trás do negócio aí, do Google, do Facebook, os verdadeiros do X, do Bitcoin, né? Os verdadeiros cientistas aí, a gente não sabe os seus nomes, né? As suas patentes são muito bem preservadas, né? E não são divulgadas aí, né? Quem dá a cara a bater são esses tipos, né? O cara mais rico do mundo, né? Bom, agora olha só como é que funciona isso, né? O cara é um bilionário que quer implantar um chip na tua cabeça, né? Para botar pensamentos, sentimentos, ou talvez impedir que você tenha certos pensamentos e certos sentimentos, colocar a internet dentro da tua cabeça, né?
Por exemplo, o cara apoia aí a internacionalização da Amazônia, né? Esse cara que é o grande defensor da liberdade de expressão. E nesse caso, ele realmente representa esse papel, né? Sim, mas já houve várias denúncias aí na própria rede dele, né, de que ele se curvou de forma absoluta e total ao sionismo, né, censurando contas pró-palestinas dentro do Twitter. Pode isso? Né? É mentira, Terta. Dinheiro nem sempre é poder. Será que foi feito isso? Bom, eu tenho lá, eu sou membro do Twitter, membro assim, eu de vez em quando eu posto lá, coloco esse vídeo lá no Twitter, ninguém assiste, né? Porque eu não pago lá a mensalidade. No Twitter você só tem visualização se você pagar aquela rede, né? E aí sim, eles colocam lá visualizações, ele faz o seu post lá se disseminar por aquela rede. Como eu não pago, eu não tenho disseminação nenhuma, né? Portanto, eu posso falar o que eu quiser, porque ninguém vai ler, certo? Portanto, você tem a total liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela só se torna um problema quando ela é veiculada, né? Quando ela é disseminada, quando você tem visualizações. Se você tiver aí 500 mil visualizações, 1 milhão de seguidores, né? Aí você começa a se tornar um cara, né, que tem uma certa importância, social, né, e política, né, e cultural também. Né? Então, mas de uma perspectiva mais prática, o X é ainda o melhor espaço para livre expressão e livre comunicação aí. Quanto ao quesito visualização, você vai ter que pôr a mão no bolso, né, pagar para ter visualização. Agora, policiar a internet, eu sou a favor de policiar a internet. Por exemplo, policiar difamação, perjúrio, conluio para cometer crimes em escolas, né, ou em shopping. Quer dizer, eu sou contra o crime, pô. Você tem que pegar pesado contra isso aí na internet. Então eu sou a favor de policiar, sim, de policiar para pegar os criminosos, né? Agora, policiar a opinião do fulano ou cicrano, porque o cara torce pro Flamengo, ou pro Bolsonaro, ou pro Lula, pô, aí é imbecilidade total, né? Policiar a opinião. Policiar a opinião é coisa de maluco. E o Musk, ele diz aí que o Moraes traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Quer dizer, ele pode falar isso na rede dele. Aí o Moraes vai dizer que ele não pode falar isso daí na rede dele, na rede que é dele, né? Ou pode? Pode ou não pode? Então aí o Musk pede aí que o Moraes renuncie ou sofra um impeachment. Quer dizer, o cara lá sei lá onde é que ele tá, deve estar no avião dele, essa hora. Ele fala, não, esse cara aí dentro do Brasil, ó, eu, que sou o Elon Musk, o globalista aqui, o dono do X, é melhor vocês fazerem o impeachment desse cara aí, porque ele censurou aí uma opinião minha aí. Bom, agora eu pergunto, né? Agora vamos falar do Fla-Flu, né? Ó, aquele pessoal que defende tanto que aquele pessoal que vandalizou Brasília lá no dia 8 de janeiro, ah não, coitado, era tudo anjinho barroco, né? Eles só estavam visitando o palácio e sujou lá o chão do palácio. Não, é tudo anjinho barroco. Eles estão muito felizes com o Musk, hein? O pessoal bolsonarista naturalmente está gostando disso. Agora, o Musk é tudo aquilo que ele pensa que ele é? É de se perguntar isso. E o Alexandre de Moraes, ele é tudo aquilo que ele pensa que ele é? Tá? Então, olha só, temos aqui um STF que é todo poderoso, que é uma Suprema Corte que aprova diariamente a privatização do Estado brasileiro, né? E essa Suprema Corte, estou vendo um choro aqui, ó, a neném está chorando lá embaixo, se diz a favor da soberania nacional. Ah, o STF é a favor da soberania nacional. Agora ele é a favor da soberania nacional. Quando ele privatizou as principais empresas de energia, de petróleo do Brasil para os gringos, lá do BlackRock, aí ele era a favor da soberania nacional? Quando ele desestatizou e desindustrializou o Brasil? Ou quando ele apoiou lá o Serginho Moro, lá, a Lava Jato, que destruía as nossas empresas nacionais por causa
do pagamento de propina aí, né? Do mensalão, aí do petrolão e tudo mais. Aí ele era a favor da soberania nacional, quando ele destruía a política brasileira, quando ele privatizava e destruía, inclusive, as melhores empresas brasileiras, ele era soberano. E depois, quando ele soltou e reabilitou o Lula, ele era a favor da soberania brasileira? Bom, são várias perguntas, né? Mas aí ele diz, ó, não se pode permitir, o STF, não se pode permitir que as redes sociais governem o nosso país. Verdade, não se pode permitir mesmo. Então veja só, nessa queda de braço, por menos que eu goste do STF, ou das pessoas que integram o STF, eu vou defender a instituição STF, num caso, num outro caso eu vou criticar, né? Então veja só, isso aí é uma oportunidade para o STF saber qual é o seu verdadeiro papel, né? Que, a meu ver, aí eu vou concordar com o Elon Musk, é interpretar corretamente a Constituição, incluindo nisso daí defender a nossa liberdade de expressão na rede social. Ele deveria cumprir esse papel, né? E policiar crimes efetivos e não simples opinião. Quer dizer, se eu gosto do Pelé ou gosto do Garrincha e você não gosta, você gosta do Maradona, que importância tem isso? A opinião de alguém ou o gosto de alguém, né? Então, o STF não pode se outorgar aí quem que vai ser o campeão brasileiro do próximo campeonato, né? Ele não pode decidir por mim, né, se eu vou fazer um aborto ou não. Ele não pode decidir por mim se eu posso ouvir essa música ou não posso. Ele não pode entrar no campo particular, idiosincrático dos sentimentos particulares das pessoas. Simplesmente ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele vai quebrar a cara, pô. Detalhe, já tem general americano, o ADG, o Ar da Guerra, falou isso daí ontem, hein? Louco para jogar a neodireita bolsolavista, que está exultante com Elon Musk, contra a esquerda lulista. Parte dessa esquerda está feliz aí com a censura, né, com a perseguição, aí, com essa coisa de pegar o notebook, o pendrive, né, fazer o confisco, né, do dia para a noite aí. Vai dar certo isso aí, né? Vai dar certo. Vai dar certo, com C cedilha e TU, né? Certo. Certo. E a secretária americana vai a Pequim para alertar a China sobre o perigo da superprodução. Poxa, peraí, então deixa os caras quebrarem a cara. Se a superprodução é um perigo para a China, então os Estados Unidos deveria sim incentivar a China. Olha, produz mais, produz mais, produz mais. Quebra aí, inflaciona, deixa a sua moeda virar pó. Não, ele vai lá alertar a China sobre o perigo da superprodução. Nesse caso, eles estão preocupados com a economia chinesa ou com a economia americana, né? Isso aí é bem engraçado, né? Olha só, em 2008, os Estados Unidos diziam para a China, com aquele ar professoral, né, sempre meio arrogante, né? Construa mais energia verde. O chinês é aplicado, hein? A China cria hoje em dia a energia solar da mais alta qualidade do mundo, né? Teto solar, né? E, portanto, a China pode salvar o mundo inteiro das mudanças climáticas, né? Hoje em dia, se o europeu, se ele quer botar lá uma torre de energia eólica ou teto solar na residência ou nos prédios, ele vai comprar tudo da China, né? Que é mais barato, é de boa qualidade, tem da qualidade que você quiser, o mais baratinho ou o mais caro, né? Então, assim, o que os Estados Unidos metem na mídia agora, em 2024? A energia verde da China é uma ameaça à nossa indústria petrolífera. E assim o mundo segue. Bom, pessoal, aqueles que estão imersos na dissonância cognitiva dirão que eu estou imerso na dissonância cognitiva. Até porque eu falo, escrevo,
leio e analiso o que eu escrevo por mim mesmo, né? Com os meus próprios miolos, né? Para horror de certas seitas, hein? Eu penso com os meus próprios miolos, né? Coisa que eu não deveria fazer, né? Segundo certas seitas, eu deveria pensar com os miolos de determinado tipo, né? Determinada pessoa, né? Sobre dissonância cognitiva, uma coisa assim que foi muito disseminada aqui no Brasil, né? A dissonância cognitiva, né? Aquela ideia paranoica, né, de que uma revolução comunista irresistível e invencível, uma bolha assassina que vai comendo tudo, né? Quer dizer, tudo é explicado através do malefício que é o comunismo. Tudo que acontece de ruim é por culpa dos comunistas, né? Que é o mote essencial da neodireita brasileira. O Bolsonaro navegou muito bem nesse fosso aí, né, da ideia do comunismo, né, dessa paranoia, né, desse neomacartismo 2.0. E daí a gente teve a ascensão da direita ANCAP, anarcocapitalista, o Javier Milei lá, né? Neocon, os neocons americanos aí, da corte aí do Joe Biden ou do Trump, que vai dar na mesma, né? O próprio neoliberalismo aí, né? Que é privatizar tudo, entregar tudo para os bilionários do BlackRock, do Vanguard e tal. Só que a ascensão da extrema-direita, ela está em pleno curso, né? O Bolsonaro não apareceu aqui por acaso, né? Mas assim, eu sempre digo, se eles prenderem, se o STF prendeu o Bolsonaro, a mística bolsonarista vai estar completa, né? Ele vai ter a mesma mística que o Lula ainda tem, ou já teve, num nível mais alto até, né? O Bolsonaro é o Dilma Rousseff da direita, né? Então, olha só, ela não era ex-guerrilheira da esquerda, sob uma narrativa aí mistificada e tudo mais, e ele é o Capitão América da direita, né? O Capitão América da direita. Um deputado aí, um mau militar que virou deputado, que adquiriu um vasto patrimônio em Brasília, finalmente virou presidente, e agora ele é o homem providencial, né? O homem que vai limpar o Brasil, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bom, para terminar, pessoal, eu vou só comentar um texto que eu coloquei lá, né, e recebi alguns comentários interessantes, né? Veja só, a democracia é um regime de salvaguardar a existência e a participação das minorias. Então, na verdade, a democracia, o atrativo da democracia é que você consegue viver dentro da democracia se você for parte de uma minoria. Daí veio o identitarismo americano, o wokismo e tudo mais, e conspurcou aí, emporcalhou totalmente a democracia. Porque uma democracia boa, a maioria, ela pode ter uma voz mais ativa, uma voz de comando, uma voz de autoridade. Agora, se você vai impor aquilo, a tua vontade, por exemplo, você tem lá a democracia majoritária lá do Viktor Orbán, da Hungria, né? Significa que se você ganhou a eleição com 51% dos votos, você pode aplicar a sua política com o mais absoluto desprezo e boicote, inclusive, daqueles 49% que perderam a eleição. Veja, isso daí é exatamente o fascismo. Você impor. Isso aí não é mais a democracia. Você impõe aquilo e você dá o cala-boca, né? Cala a boca, você perdeu a eleição, né? Indo um pouquinho mais além, né? Você mete todo mundo na prisão, né? Bom, aí sim, você tem um regime realmente fascista, né? Que é exatamente o que o Milei pretenderia fazer na Argentina, né? Quer dizer, ele não vai meter ninguém na prisão, né? Porque ele não pode fazer isso. O próprio Orbán faz isso na Hungria. Ele impõe aqueles 51% dele, mas sem gerar uma guerra civil, né? Mas aqueles 49% pode ter uma vida. Simplesmente ele vai ser uma voz no deserto, né? Então, por exemplo, a gente diz aqui no Brasil, a esquerda brasileira, gostem ou não, ela ascendeu ao poder, né, na época do FHC e depois do Lula e tal, dentro das regras democráticas, né? Dentro das regras democráticas. Bom, então é isso, pessoal.
O imperialismo está chegando aqui, né, pessoal? A chapelança de alumínio, a turma do Fla-Flu, do nós contra eles. Em breve eles vão ter uma oportunidade de ver quem realmente ferra e trava este nosso lindo e grandioso país. Brasil é o país do futuro, pessoal. É isso aí. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.